programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, sempre levando notícias, informações a respeito de todos os aspectos da saúde humana. Vocês têm visto notícias e programas nas emissoras de televisão, nos jornais, nas revistas, e cada vez a gente vê mais, né? Sobre as dificuldades de muitas mulheres de terem seus filhos. Hoje a gente observa que pelas mudanças sociais, cada vez aumenta mais o número de mulheres que vão tentar a primeira gravidez já com 35, 36, enfim, cada vez com mais idade, algumas até com 40 anos e até mais idosas, a gente já viu notícias, né? Por causa das mudanças, como eu disse, sociais, o mercado de trabalho, as pessoas casam mais tarde, estudam muito, querem ter bons empregos, tudo isso faz com que a mulher vá deixando para mais tarde a ocasião de ter filhos. E isso traz problemas, traz dificuldades. Muita gente precisa de ajuda de um profissional depois de certo tempo, até para poder ter seu filho, porque o organismo se modificou, já não é tão fácil. Então, nós vamos abordar esse programa de hoje, a questão da gravidez, da reprodução humana, com a ajuda de médicos e de profissionais dessa área. Convidamos hoje uma colega que muita gente já conhece, porque ela trabalha aqui em Friburgo já há bastante tempo, que é a doutora Cibel Valverde França, que está aqui ao meu lado, e eu vou apresentar a vocês para quem não a conhece. Cibel, boa noite, querida. Boa noite, Norberto. É um prazer estar aqui e vamos fazer aí um estudo, uma mesa redonda, né? Isso, vamos conversar sobre esse assunto que é o seu trabalho do dia a dia, né? Lógico, com certeza. Eu acredito que aqui em Friburgo, Cibel, você seja a única colega que realmente se dedicou a esse campo, né? A maioria de nós faz partos, faz o tratamento dos problemas do dia a dia da mulher, da pílula, da menstruação, das infecções, das doenças, mas você se firmou nesse campo, né, de ajudar casais que não conseguiram engravidar, e você já vem trabalhando nisso há quanto tempo? Norberto, na verdade, eu já venho trabalhando nisso há 17 anos. Então, é um longo tempo. Exatamente. Isso tudo começou na fase que eu estava na Santa Casa, era aquele período de especialização, né? E, casualmente, eu engravidei do meu filho. E no ambulatório de infertilidade, então, assim, ninguém queria, né? Os colegas não queriam, porque, na verdade, assim, é uma consulta demorada, é um ambulatório que os colegas não gostavam muito. E eu tinha muita paciência, e ainda mais grávida. Então, você imagina que as mulheres me viam, queriam ser atendidas por mim, porque a minha barriga era como se fosse um talismã. Então, eu digo até para o Gustavo, meu filho mais velho, que também agora está com 17 anos, né? Elas passavam a mão na minha barriga como se aquilo fosse pegar, né? Se fosse osmose. Passar. Exatamente. E aí, sim, eu tinha paciência e comecei a estudar e tal, até que eu tive uma aula com o Luiz Fernando Daly. E aí ele me convidou para conhecer e tal, e fui até o laboratório de reprodução, e aí fiquei encantada com essas coisas, né? Eles porque, ainda assim, trabalham ali na Torre do Rio Sul. Na Torre do Rio Sul. Já desde que sempre estão ali, né? Sim, é a clínica pioneira do Rio de Janeiro, tem 29 anos, vai para 30 anos, né? E eu estou com eles há 17 anos. Então, assim, eu digo assim, é uma coisa que você começa a se envolver, e quando você gosta, olha, é um desafio. Mas o milagre da vida é uma coisa assim, excepcional, sabe? Com certeza. É extraordinário, sabe? Cibel, na sua experiência, qual é a percentual de casais
que têm dificuldade precisam de ajuda? 5%, 10%, 20%? Olha só, Norberto, hoje, né, a gente diz que assim, em torno de 40% dos casais já tem essa dificuldade, não em função de alguma coisa mecânica, mas até mesmo em função da idade das mulheres, que começam mais tarde, começa a pensar na reprodução mais tarde em função de se dedicar a estudo, a questão trabalhista. Então, elas querem primeiro constituir uma vida um pouco mais equilibrada, né? Além de um parceiro que também encara essa questão da maternidade, né? E aí retarda essa questão, o sonho da maternidade, né? Quer dizer, hoje, antigamente, nós tínhamos o início da vida maternal, da vida reprodutiva, vamos dizer assim, das mulheres muito cedo, 18 anos, 19, 20. Sim. Né, começavam a ter seus filhos com essa idade. Nessa idade é difícil você ter problema, né? É difícil. A saúde é de ferro, como se diz, né? Depois passou-se para 25, para 28, para 30. Sim. E hoje já estamos aí com mulheres que você atende com 40 anos tentando. Ou mais, a primeira gravidez. A primeira gravidez. Sim. Agora, você disse que hoje o número de casais, o percentual de casais com dificuldades para engravidar, oscila ou fica em torno de 40%. 30% a 40% tem essa dificuldade. E os que não explanam isso, né? Porque, de certa forma, o casal ele fica um pouco acuado quando ele não tem filho. Então, assim, falar e colocar isso e procurar um serviço de reprodução também ainda é uma coisa um pouquinho, né, delicada para eles. Tá? Mas a cobrança da família, a cobrança dos amigos... Isso, dos amigos que você falou. Eu tenho pacientes que chegam ao consultório, jovens ainda, 30, 33, 34 anos. Doutor, eu precisava fazer uns exames, eu estou pensando em parar com a pílula. E fica lá em casa as primas, todo mundo que já tem filho, perguntando, você não vai ter, né? Agora, entre os casais que têm dificuldades, você falou que em torno de 40% dos casais têm alguma dificuldade por várias razões. A pessoa do casal, né? Aquele parceiro que tem mais dificuldade, é mais do lado da mulher ou do homem ou é igual? É assim, olha só. Hoje nós classificamos 1/3 mulheres, 1/3 dos homens e mais 1/3 dos dois. Ou seja, a responsabilidade fica tipo 50% para cada um, tá certo? Então, na verdade, nós encontramos isso. Há um tempo atrás, o que acontecia? As mulheres, você sabe que elas vão mais ao consultório, principalmente nós, ginecologistas, elas vão mais ao consultório, né? Então, você acaba investigando a mulher sempre primeiro. E o que acontece? Na verdade, um casal, para ele procurar a questão de um especialista nessa área, às vezes leva um tempinho. Porque hoje preconiza o seguinte, 1 ano, né, o casal tendo relações sexuais normais e não conseguindo engravidar, independente, né, da faixa etária, ele já deve recorrer a um serviço. Agora, a mulher, quando tem acima de 35 anos, ela deve procurar a qualquer momento. Nem esperar um ano. Não esperar, nem esperar 1 ano. Porque aí a gente vai fazer a pesquisa toda para ver o diagnóstico, onde é que está o problema. Então, geralmente, quem procura a gente são mais as mulheres, né? E a gente observa também uma coisa interessante que todo mundo já vê direto. O homem é mais resistente por várias razões sociais e de criação, enfim, de masculinidade, a buscar ajuda. Sempre diz, não, o problema é da mulher. Norberto, a mulher você vê ela grávida, né? Então, você vê a sociedade, ela geralmente não pergunta pro rapaz, e daí? Filho, pode até perguntar, entre a brincadeira entre os homens lá, mas geralmente a mulher você vê. A gravidez é uma coisa visível, não é? Então, ela carrega esse falo da responsabilidade de gerar vida, né? Embora a gente saiba que é isso. O que acontece? É 50% óvulo, 50% espermatozoide, ok? Então, nós temos que investigar. Então, sempre quando me procura, mesmo que a paciente me procure e fala, gente, olha, a consulta é para o casal.
vocês fiquem à vontade, mas nem sempre o marido aparece. A não ser quando ele está muito engajado nessa situação, já querendo ser pai, aí ele vai com a parceira. Do contrário, ela procura, faz toda a pesquisa, bababá. Aí eu peço pelo menos um exame simples, né? Simples assim. Pra gente, a gente pensa que é simples. Vamos fazer uma análise de sêmen, vamos fazer um espermograma, para a gente ter uma noção. Quando a gente fala de análise, é uma coisa um pouquinho mais detalhada, que a gente vê uns detalhes nos espermatozoides, né? O potencial de, digamos, de qualidade mesmo do espermatozoide, né? E aí, quando a gente consegue que ele faça pelo menos um espermograma e a mulher vai fazer um rastreamento enorme, né? Porque dela você tem que avaliar. Você tem que avaliar a parte anatômica, que é o útero, né? Se as tubas estão permeáveis, se o útero tem uma cavidade boa, não é verdade? Se tem algum empecilho, né? Tipo, sei lá, um mioma, um pólipo, alguma coisa desse tipo. E também aí você vai avaliar a questão dela hormonal. Como ela produz os gametas, né? O óvulo nesse caso. Aí você tem que ver a reserva ovariana dela. Que idade ela tem? Tem mulheres que, bem jovens, ela faz uma falência ovariana precoce, você sabe disso, né? E, além do mais, essa questão dessa investigação, então você tem que ver o ninho, o útero, né, os óvulos e a outra parte é o espermatozoide. Então tem que ter um encontro disso, tá certo? Para que a vida aconteça, né? É verdade. Então. A gente vê casos os mais variados possíveis. Mulheres que tiveram infecções, salpingites que impedem que a trompa funcione, endometriose. Homens que tiveram 200 infecções sexualmente, de doenças sexualmente transmissíveis, que ficaram com problemas de sequelas disso. Sim. Mas eu me lembro de uma vez, eu vi um caso, nunca mais vi, mas vi um caso. Isso foi a esposa que me disse depois, né? Que ela fez os exames e estava tudo bem. Ele fez o espermograma e estava tudo bem. Há uns anos atrás, eles acabaram indo ao Rio. E os colegas do Rio nada encontraram nela que tivesse dando causa àquela dificuldade de engravidar. Sim. E pediram ao rapaz lá que se prontificasse a colher o espermatozoide dele lá. Ele, não tendo saído, acolheu. E o exame mostrou como é que pode, o seu exame de Friburgo deu normal, mas você não tem espermatozoide, você tem uma azospermia, né? E ficou uma situação ruim. Eles voltaram, muito tristes, preocupados. Ele confessou para a esposa que, apavorado, pediu ao irmão que colhesse o esperma no potinho, arranjou um outro potinho, ele pegou e levou. Quer dizer, o esperma que foi feito, o espermograma não era dele. E ele chegou para a esposa. Mas ele já sabia que tinha problemas, que ela tinha um primeiro casamento. Disse, eu não tenho nada, está aqui. Você vê as coisas que o ser humano faz para escapar da... É verdade, né? Mas é porque o homem, olha só, a questão também é constrangedora, a virilidade, né? Na época dos meus pais, avós, né, o homem era, quanto mais viril, mais filhos tinha. Eram 10, 12, né? Então, era por aí. Mas para o homem, de certa forma, é uma questão meio de impotência, né? Mexe muito. A mulher, ela já aceita alguma dificuldade e ela procura sanar. Mas quando é feito o diagnóstico e colocado que é o homem que está, né? Seu companheiro está com uma dificuldade aqui e tal. O problema é dele. Mas a gente tem que lembrar também, isso já aconteceu também comigo. Eu já fiz, assim, avaliando casais, né? E eu mesma analisei o sêmen de um paciente e, para minha surpresa, era o contrário. Ele tinha um resultado de azospermia e aí tinha espermatozoide ali no campo. Na verdade, a gente considera até 5% de espermatozoide, a gente já considera bem normal, sabe? Então, você sabe que a espermatogênese, o que acontece? A espermatogênese, ela acontece com menos de 3 meses. Então, renova todo o estoque de espermatozoide. Tipo, 78 dias já está renovando tudo de novo, produzindo tudo de novo, né? Enquanto a mulher, ela nasce com um número determinado de óvulos, já. Intraútero, ela vai perdendo já
aqueles óvulos. Na puberdade, ela tem 400 mil. Né? Aí chega naquela fase, a cada mês depois que ela menstrua, depois da puberdade, ela vai perdendo uma quantidade grande de folículos. Digamos assim, 1000 recrutados para está bom e ter potencial para gestar, né? Então, a mulher, ela vai acabando com o estoque dela. Por isso que reserva, né? que chega na menopausa, né? A menopausa, eu falo com as minhas pacientes, a menopausa, gente, é porque acabou o estoque de óvulos. Então, não tem mais como ter filho a partir daí, né? E tem outras formas, sim. Mas, e o homem não. Então, nesse caso, o que acontece? Ele pode ter tido um trauma, trauma de coluna, que dá ejaculação retrógrada. Às vezes o cara ejacula, vai para urina. Vai para a bexiga, né? E às vezes a gente analisa, são muitas causas. A gente uma infecção, um resfriado, sei lá, uma virose. O cara pode realmente, ele pode ter teve a sua cachumba. Na infância, essa cachumba também atingiu uma orquite, né? Sim. Sibel, a maior causa é a varicocele dos homens. Estamos terminando aqui o primeiro bloco. Sim. Daqui a pouco nós vamos voltar e eu queria pedir a vocês, antes da gente ir para o intervalo, assistam aí esse anúncio e vejam como é promissor as técnicas para melhorar o sorriso das pessoas. Você conhece o Skin Concept? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso, com pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá. O seu sonho nós vamos tornar realidade. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Eu me ligo nessa companhia e em um banho relaxante. O que me acorda é um suco gelado, tão bom quanto o ventilador ligado. O que me liga é meu time. Na hora do conto de fadas, me ligo nesse carinho. Já percebeu que a Energia liga as pessoas ao conforto, à segurança e à diversão? Por isso, a Energisa trabalha sem parar para oferecer qualidade em tudo que faz. Para nós, o essencial é você viver bem. Energia é o que liga. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí, meus amigos, continuando a conversar sobre a reprodução humana.
A reprodução humana, ela pode ser feita, e é feita, da forma mais natural, através do relacionamento sexual entre os cônjuges, né? E isso nunca dá problemas. Mas existe um grupo de pessoas, segundo a doutora Cibel, em torno de 40% dos casais. E aí entra a medicina, como ela entra em outras áreas, né? Ajudando o ser humano, entra a medicina, que trabalha com reprodução assistida, e a Cibel então vai nos mostrar agora o passo a passo, como ela mesma diz, e a gente vai precisar da ajuda do Pádua. Então, Pádua, a doutora queria mostrar de início aquelas imagens que vocês prepararam lá. E a Cibel vai falando o que nós estamos vendo. Então, ali, o que está mostrando ali é o seguinte, né? Eu comentei sobre ovário, trompas, aquele ali é um útero, mostrando os ovários, né? Um de cada lado, a exatamente, trompa, né? E mostrando ali o seguinte, na verdade está aparecendo uma injeção no ovário, não, aquilo ali está mostrando que a gente aspira os óvulos, né? E a gente aspira através, via vaginal, guiado por um ultrassom, né? E a gente faz a coleta desses óvulos, leva ao laboratório, né? Para que possa juntar o espermatozoide, que é aquele tubo de ensaio ali ao lado, né? E a gente faz a aproximação dos gametas, né? Bom, aí eu estava falando do ovário, na verdade esse aí é um ovário estimulado, né? Qualquer profissional vai falar, esse ovário está hiperestimulado. Nós realmente usamos medicamentos que a gente tem que produzir um pouco mais de óvulos para que a gente possa ter um percentual de óvulos com características boas, né? Isso aí são folículos, na verdade. Dentro desses folículos que estão os óvulos. Então, aí nós captamos os óvulos através de uma aspiração, que é feita, né? Dentro da vagina. Dentro do centro cirúrgico, exatamente. Via vaginal, a paciente é sedada, né? Então, ela fica sob sedação, com um anestesista acompanhando. Aquilo ali, ela está mostrando o centro cirúrgico, sim, né? Ali está sedando provavelmente a paciente, né? E a mesma sala depois a gente usa para transferência dos embriões, né? Então passa aí mostrando um laboratório, lá no canto é um micromanipulador, né? Onde a gente procura fazer o procedimento mesmo, hoje o mais moderno é a ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide dentro do óvulo, facilita bastante, principalmente para a infertilidade masculina, né? E do outro lado está mostrando uma lupa. Aí são os colegas trabalhando, ali mostrando também as estufas que vocês chamam de proveta, que na verdade o que a gente está falando é um vulgo bebê de proveta, né? E então são as estufas onde ficam guardados os embriões depois que são feitos, né? Para essa próxima. Então, ali mostrando a manipulação, ali está limpando, na verdade, quando a gente coleta os óvulos, a gente bota ele numa lupa, que o óvulo, ele é uma célula muito maior. A gente coloca ele numa lupa e aí a gente fala desnudar. A gente limpa ele, tá? E aí a gente vê se está maduro, que é em M2, tá? Porque tem óvulos também que estão imaturos. Por isso que tem assim, o ovário está enorme, está cheio de folículos, está cheio de óvulos. A gente vai analisar daquele ali os que têm qualidade para a gente poder fazer a inseminação do espermatozoide naquele óvulo, né? Passa próximo. Aí mostrando, né, a colega ali usou o micromanipulador e ela já está olhando lá, porque aí dá a replicação e aquele ali está mostrando em cima ali um embrião, né? Aquilo é um embrião, tá? Não, gente, embrião não é um bebê prontinho, a gente chama aquilo de um pré-embrião. Olha só, aquele ali está na faixa de em torno de 8 células, né? Deve estar no 3º dia, no D3, que a gente chama, que é uma fase também que a gente já pode transferir, tá? A gente geralmente aspira e a gente transfere, geralmente é em torno de 3 dias, no 3º dia, ou 5 dias depois, que já é em blastocisto, né? Passo próximo. Então, ali está mostrando o que a gente chama de ICSI, aquele ali é um óvulo. Olha o tamanho do óvulo, quer ver? Olha só esse videozinho. Ali, ó, micropipeta. O vídeo acho que não está funcionando. Vai, é muito lento. Mas está mostrando uma micropipeta, agora ele vai ser introduzido,
Olha, ela vai ser introduzida dentro do óvulo. Olha o tamanho do espermatozoide que está dentro da micropipeta e o óvulo. Ele é como até a lua para o sol. Exatamente. Olha lá, olha só. Então, algum material genético, olha, ele voltou um pouquinho, aí ele injeta, olha só. O espermatozoide é aquela manchinha branquinha dentro do tubinho. Dentro do tubo. Você vê o tamanho do espermatozoide e o tamanho do óvulo. Isso. Furou agora, olha, furou a camada do óvulo, olha só, tá indo lá para dentro. Ali ele vai ficar, olha só, ó. Ali você colocou um espermatozoide. Um espermatozoide. É um espermatozoide para cada óvulo, né? Então, aí você olha no dia seguinte e vê, eles já replicaram. Já aceitaram, digamos assim, já começa o processo. Começou o namoro ali. Sim, né? Isso aí é simplesmente né, onde a gente faz o congelamento, é aquele tubo com nitrogênio. Quando a gente tem uma quantidade, você viu aquele ovário. Digamos que aquele ovário, ele produza uma quantidade, digamos, de 8 óvulos bons, M2, e que fertilizem todos. Então, a gente tem que ver que a gente pode transferir numa paciente até, digamos, 35 anos, a gente pode transferir 2. Após os 35 anos, a gente pode transferir 3 embriões. E após os 40, até 4. Isso para aumentar a chance da mulher ter fique, né? Exatamente, ter uma gestação, né? Ali está mostrando que com o catéter, a gente pega aquele embrião com meio de cultura, tudo tem um meio de cultura, é um material muito, muito delicado, né? E ali a gente introduz com um pequeno catéter. Você está introduzindo através da vagina, dentro do útero. Sim, e ali está mostrando ao lado. Fecundado, né? O embrião. A gente chama de pré-embrião. Exatamente. Ali a gente está colocando o pré-embrião. Está mostrando ao lado ali, não está dando para ver direito, mas tem uma manchinha branquinha, como se fosse uma nuvem lá dentro. Na verdade, a gente acompanha isso com ultrassom e mostra que ele foi colocado lá junto com o meio de cultura, né? Ok, passando o próximo. E aí, tudo que a gente quer. A gente quer um beta-HCG positivo. Isso é um exame positivo, né? Mas, na verdade, a probabilidade de uma mulher engravidar com essa técnica é de 40%, né? De 35% a 40%, depende da idade da mulher, tá? E das condições, né? O motivo porque ela, qual o fator que levou ela, né? Exatamente, a fazer esse processo. Depois que você faz aí... E ali já tem um embrião, já após aquilo ali, geralmente já é dentro do útero, né? Isso aí, esse diagnóstico já é feito depois, 2 semanas depois do beta, a gente já consegue ver a vesícula, né? Esse aí já está um pouquinho mais adiante, né? E a barriga é tudo que a mamãe quer, um bebê, né? Um bebê pronto, né? Agora, então, Cibel, depois que você consegue introduzir o óvulo, quer dizer, já o ovo fecundado pronto, o embrião, pré-embrião dentro do útero dessa mulher, quais são as coisas que mais dificultam que ele se desenvolva? Assim, qual é o fator de implantação. Qual é o fator que mais frequentemente não deixa aquilo seguir? Não dá certo, né? Por que não dá certo, doutora? Né? Então, uma coisa é a qualidade do embrião, né? Outra situação muito delicada é a questão imunológica. O nosso sistema imune, você sabe que o embrião, quando ele se implanta, ele faz ali um processo inflamatório ali no endométrio, né? Então, nesse caso, quando também, né, o sistema imune, ele tenta expulsar, que é um corpo estranho. 50% e você daquilo sabe, não é da pessoa. Né? Não é, exatamente. O fator e ao mesmo tempo, você sabe que o útero nós temos ali 70% de células NK, as células natural killer. De defesa, né? De defesa. Então é o seguinte, ela tenta de qualquer forma, né, colocar aquilo para fora. Então eu digo o seguinte, que, né, nós estamos aqui porque nós somos para lá de especial, porque o problema é que o espermatozoide, você pensa bem, numa fecundação natural, o espermatozoide ele passa pela vagina, ele passa por um corredor polonês, que eu digo, né? Ali no colo do útero, e passa por esse sistema todo até chegar na trompa, ele é uma célula pequenininha e consegue adentrar a um óvulo.
um espermatozoide dentro de muitos, né? Que até um fica correndo e tal, quem chega lá é o melhor. Então eu digo assim, que nós estamos aqui porque somos vencedores, desde a concepção. É verdade. Tá certo? Teve um espermatozoide bom, teve um óvulo bom, não é verdade? Que foi vencedor e chegou até aí. E nós, o que nós fazemos? Embora a reprodução assistida, a gente fala assim, inseminação artificial, bebê de proveta, é uma coisa que não é tão artificial assim. O que a gente faz? A gente simplesmente coloca os gametas junto, um com o outro. A gente facilita todo esse caminho, certo? Tem espermatozoide, às vezes por ele só, ele não vai conseguir chegar a fazer esse trajeto todo aí. Aquela situação que eu te mostrei ali, aquilo foi um ICSI, ou seja, a FIV é quando você coloca o óvulo e o espermatozoide próximo dentro de uma placa de Petri e deixa eles fertilizarem sozinhos. Aquela que eu te mostrei é a mais moderna que tem, que é a ICSI, onde a gente coloca já o espermatozoide dentro do óvulo. Já adiantei tudo para ele, tá? E a partir daí, né, a questão aí já não é mais com a gente, porque a divisão, o que vai acontecer ali, não depende mais do médico. Então até ali, né, a ciência ajuda. A partir dali, o segredo da vida, o mistério da vida, aí é com o Criador. É com a natureza. É uma coisa que realmente, além das nossas possibilidades, a gente vai até onde a ciência nos permite. Então, a partir de um certo momento, você explica isso para o casal e diz, olha, nós fizemos a nossa parte, com certeza. Se for tudo bem, ótimo. Se não, não há mais o que a gente possa fazer, a não ser tentar outras vezes, né? Mas isso também é um processo caro. É um processo caro. E assim, a mulher, ela tem um desgaste, porque ela também, né, o medicamento são como se fosse, eu digo que são como se fossem pequenas vacinas que são subcutâneas, são injeções subcutâneas, geralmente é nessa parte do abdômen, né? Isso você diz para estimular o ovário. Sim, para fazer o estímulo ovariano. Né? E tem também o desgaste emocional da mulher. Emocional, né? Financeiro, tanto, emocional. Mas imagina a mulher dizer, doutora, então o embrião já está dentro do meu útero já. Você vai para casa, tem uma vida moderada, enfim, todas as orientações possíveis e passa um tempo, essa mulher apresenta um sangramento e aborta, quer dizer, perdeu-se aquela tentativa. Quer dizer, esse desgaste até aquilo dar certo também é um desgaste muito grande emocional, né? Com certeza. Isso a gente deixa bem claro para elas, que eu penso o seguinte, Norberto, sempre você tem que dar um passo adiante. Se você está correndo atrás de um sonho, e eu acho assim, eu sou mãe de 3, né? Você diz que eu sou exemplo de reprodução. Né? A maternidade realmente é uma coisa muito especial, né? Que o homem não vivencia, né? Sim, mas eu não sei como é a paternidade. Eu digo que amor de mãe é estar apaixonado todos os dias, né? O amor de pai, eu sei que é grande, mas eu também não posso dizer isso. Avaliar. Não posso atestar isso, tá certo? Então, dessas gestações assistidas, por mais cuidado que vocês tenham, o índice de sucesso é em torno de 35% a 40%. Né? Sim. E quando nada mais dá certo, vamos dizer que a pessoa tenha condições, faz uma tentativa, falha, faz a segunda. E existe um limite de tentativas, não? Não. Existe o limite de idade, né? Então, é o seguinte, se a mulher, se ela tiver condições financeiras, psicológicas e tudo, a gente procura facilitar, né, Norberto? Na verdade, assim, a gente quando trabalha nessa área, você acaba se envolvendo mais e aquela paciente, ela tem um acolhimento, né? A gente tem que acolher esse paciente. Sim, com certeza. Né? Então, é uma questão até de humanização. Então, você dá essas oportunidades, essas alternativas, né? E depende do diagnóstico que foi feito, lógico. Aí tem a inseminação intraútero, a fertilização in vitro, essa mais evoluída que nós falamos, que é a fertilização in vitro, né? E essa injeção intracitoplasmática. Sim, né? Que é a in vitro, todas essas é in vitro. Né? A inseminação intraútero é a de baixa complexidade, essa é a mais moderna, sim. Né? E assim, a gente procura facilitar, né, no possível, né? Essas mas é um tratamento geralmente caro. A partir do momento que você
comprova que o embrião está bem situado, que está se desenvolvendo, os níveis hormonais estão bem, o acompanhamento por ultrassonografia também, você deixa essa gestação evoluir até o final ou existe assim um cuidado, de repente, de interromper num certo momento? Não, olha só, Norberto, geralmente a gente que trabalha na área de reprodução, ou um colega encaminhou para a gente, ou o paciente ele veio por situação própria, informações próprias, ou um outro que, uma amiga que engravidou e acaba falando, na verdade, a gente acompanha paralelamente ao obstetra até 3 meses, porque a gente usa nesse período um suporte da progesterona em altas doses. Essas altas doses é quanto por dia que você calcula? 800 miligramas de progesterona, 1000 dia. Hoje a gente tem os comprimidos de várias marcas, com 100, 200 microgramas. 200, a gente coloca 4, 2 de manhã, 2 à noite. Sim. Para ajudar até a manter. A 12ª, às vezes a 14ª semana. Que geralmente daí para diante a placenta já está produzindo. Sim, aí o feto começa a produzir e tal, e a gente vai, já deixa por conta da natureza. Mas é uma gestação de zelo, de cuidado, tem que ter mais cuidado. Agora, eu digo que a gente coloca, meu filho fala assim, mamãe, você não tira mais neném, você coloca. Eu falei, eu coloco para o outro tirar. Para o outro tirar, é verdade. E a maioria dessas gestações, a partir do 3º, 4º mês, venceu essa etapa mais crítica. Costuma tudo correr bem ou são gestações com muitos episódios de problemas? Não, costumam correr bem. Como uma gestação natural. Se for gemelar, são os cuidados normais com gestação gemelar. Você como obstetra, você sabe disso. Geralmente você sabe que o gemelar é aquele lance, de tirar um pouco antes, Sim, porque senão eles entram em trabalho antecipado. Não é verdade? Então, são esses cuidados normais, Meus amigos, nós estamos aí terminando o 2º bloco do Muito Mais Saúde, conversando com a colega Cibel Valverde, que trabalha com reprodução humana assistida, e estamos falando aí sobre essas dificuldades, os métodos que ela usa, e agora, depois desse intervalo, no 3º bloco, nós vamos mostrar outras imagens para ilustrar um pouco mais a compreensão de vocês. Até já! Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Eu me ligo nessa companhia e em um banho relaxante. O que me acorda é um suco gelado, tão bom quanto o ventilador ligado. O que me liga é meu time. Na hora do conto de fadas, me ligo nesse carinho. Já percebeu que a Energia liga as pessoas ao conforto, à segurança e à diversão? Por isso, a Energisa trabalha sem parar para oferecer qualidade em tudo que faz. Para nós, o essencial é você viver bem. Energia é o que liga. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade.
Estamos aí de volta, meus amigos, falando sobre reprodução assistida, que é aquela condição em que o casal, usando o seu modo natural de vida através da relação sexual, não consegue produzir um filho, um embriãozinho, um neném. E isso tem muitas causas, né? Existem as causas femininas, os problemas que a mulher tem, que podem não deixar ela engravidar, falta de ovulação, doenças do útero, infecções das trompas, coisas assim. E existem os problemas masculinos que impedem que o homem tenha uma quantidade de espermatozoides boa, que sejam espermatozoides normais, eficientes, né? Como a doutora Cibel disse mesmo, o espermatozoide ele tem que entrar na vagina, vencer infecções, o que tiver pela frente, entrar dentro do colo do útero, tem que chegar lá na trompa, onde ele vai encontrar o óvulo, fecundar esse óvulo. E vejam, isso tem que ser no dia da ovulação, e a ovulação não é todo dia. Existe um momento do ciclo que ovula. Se o casal tem relação 2 dias antes, não adianta nada. 2 dias depois, também não. Agora, a gente podia perguntar à doutora Cibel como funciona hoje essa questão que a gente vê na televisão. A mãe cedeu a barriga, uma mãe ainda jovem, vendo o sofrimento da filha, que com o diagnóstico a doutora Cibel disse, não, você não tem condições, o seu útero não serve, não recebe o bebê. Aí a mãe chega e diz, eu empresto o meu útero. Como é que funciona isso hoje? Então, são situações especiais, né, que nós temos para oferecer, são alternativas aos casais, né? Tanto a doação de óvulos, para as mulheres que já estão, de repente, tiveram a menopausa precoce, né, mulheres mais idosas também, após os 40, 45, que querem ainda ter um filho, né? Temos a doação de esperma, para o homem também, que ele tem uma azoospermia, né? E temos também o que vocês chamam de barriga de aluguel e nós chamamos de útero de substituição. Então, na verdade, assim, aqui no Brasil a gente chama de doação, né? Aqui tem que ser doado. No exterior, é uma questão de... eles compram mesmo, né? Isso é pago, tá? Mas aqui não é permitido. Né? A comercialização disso não é permitida, embora você tenha um custo, né? Então, no caso, digamos, uma mulher que não tenha óvulos ainda, ela tem uma reserva ovariana, acabou o estoque dela de óvulos. O que vai ser feito? As doadoras, né, que também elas querem engravidar, elas não são simplesmente doadoras, a gente chama de compartilhado. Elas querem engravidar e às vezes não têm o recurso financeiro, e a outra, que vai ser uma receptora de óvulos, ela vai pagar, ajudar nos custos desse tratamento para que a paciente consiga, que as duas consigam chegar ao objetivo, que é uma gestação, né? E esse óvulo é de uma mulher bem mais jovem, né? Geralmente abaixo de 35 anos, tá? E geralmente assim, a coisa corre bem e a gente prepara a outra para receber o bebê, né? Para receber o embriãozinho. E, na verdade, para a mulher, eu acho que isso até é bem aceito. Porque se a mulher gesta, aquela troca toda, passa a mão na barriga e cresce ali, ela amamenta, né? Então é um órgão. Eu vejo assim, eu até converso com as minhas pacientes, a gente doa córnea, né? Doa órgãos. Coração, então fígado. É um óvulo, é um óvulo. Você não está doando um filho, é a doação de um gameta, tá? Tá. Então, para a mulher, assim, não é tão fácil, mas também saber que não pode engravidar, não, ela pode engravidar. Ela pode engravidar com o óvulo de uma doadora, tá certo? Que vai ter mais sucesso do que um óvulo de uma mulher, com certeza, depois dos 40, né, 42 anos. É lógico que o óvulo vai ser de uma mulher jovem. É um óvulo então, de uma qualidade muito melhor. Uma qualidade muito melhor, exatamente, né? E aí, no caso, para o homem, né, a doação de esperma também tem um custo, porque tem um laboratório que mantém aquilo tudo preparado, né? É um esperma que foi testado com a qualidade, com as sorologias, né? E o homem, geralmente, assim, ele é mais resistente um pouco a aceitar isso, tá? Ele é mais resistente do que a mulher. A mulher. Mas o que acontece? Na verdade, existe um pareamento, né?
Você, na verdade, a mulher não pode falar assim, não, eu quero um de olhos azuis, doutor é loiro. Não, marido é moreno, né? A gente tem que ver a consanguinidade. Aí a gente vê um que seja mais próximo possível, eles ajudam a gente a escolher, né? Que seja pareado com o marido, até de descendência, né? Para nascer uma criança que... Semelhante fisicamente ao casal, né? E assim, em relação às qualificações desse doador, até esporte, por exemplo, o que ele pratica, ele gosta de música, sabe? É tudo assim, é bem minucioso, né? Então nós temos bancos brasileiros, doadores brasileiros e doadores também estrangeiros, né? E em relação à barriga de aluguel, que era outra questão, você quer falar alguma coisa? Não, ia perguntar sobre isso. Então, a barriga de aluguel, né, que nós chamamos de útero de substituição, funciona da seguinte forma: a mulher, por algum motivo, ela pode ter tido um mioma ou uma endometriose severa e por algum motivo ela perdeu o útero, tá? E então uma outra pessoa da família, geralmente tem que ser parentesco até 2º grau, prima, mãe, irmã, que vai gestar para essa outra pessoa, né? O óvulo, ela pode ter óvulo, ela vai ter, de repente ela não tem útero, mas ela tem os ovários, ok? E aí vai estimular ela, vai coletar óvulo dos ovários dela, fazer com o parceiro dela, né? A inseminação ali com o parceiro dela e transferir o bebê para o útero de uma outra pessoa. E essa outra, lógico, a gente vai preparar o endométrio, preparar o ninho para que se acolha esse bebê. E essa outra pessoa seria a prima, a irmã, mãe, parente de 2º grau, até 2º grau. Próximo, existem exceções quando a pessoa não tem um parentesco assim, a gente pode pedir autorização ao Conselho de Medicina. Né, o Conselho Federal de Medicina, explicar as razões e tudo, e aí a gente aguarda a autorização, né? Que são muitas circunstâncias, muitas situações delicadas, né? Nós latinos, eu não sei se é por formação ou porque somos muito mais complicados, né? Você vai na Europa, vai na América do Norte, eles são muito rápidos. Você quer ter um filho, não pode? A sua vizinha, a sua amiga, e ela está precisando de dinheiro, você diz, olha, quanto você quer para me emprestar o seu útero? Enfim, é muito simples. É muito comum nos Estados Unidos, universitárias, por exemplo, porque elas querem pagar a faculdade e aí elas gestam e elas são conscientes daquilo, que o bebê não é dela. Ela emprestou o útero. Aqui é tudo muito complicado, eu não sei se nós latinos somos muito emocionais ainda. E talvez por isso o progresso do latino é muito, infinitamente menor do que o do europeu. Eu acho assim, nós vendemos muita tecnologia. Né? Nós temos aqui bons profissionais e acaba fazendo muito sucesso também lá fora. Né? A pesquisa aqui é muito dificultada. A gente tem recurso, né? A gente teve situações, né? Agora vem se falando muito da oncofertilidade, que é proporcionar fertilidade a pessoas. Você vê que as mulheres hoje estão tendo câncer muito mais jovens. Muito mais jovens. Então, proporcionar fertilidade para essas mulheres que também vai passar por um tratamento de câncer e a gente pode antes congelar os óvulos. É verdade. Antes dela sofrer quimioterapia e radioterapia. Antes que se complique mais, né? Sim. É uma situação que a gente pode fazer. Meus amigos, infelizmente a conversa está muito boa, mas o pessoal me avisou que nós temos aí 1 minutinho só do programa. Então, eu queria agradecer muito a presença da doutora Cibel, que veio nos dar informações muito boas, que eu acho que a todos aproveitam, né? E as mulheres que têm dificuldade, os casais que estão dificultados para ter o seu filho, podem tentar se comunicar com a doutora Cibel e ela vai certamente mostrar o caminho para vocês. Eu agradeço muito, Cibel, a sua vinda aqui e peço então que você se despeça dos nossos amigos para a gente terminar aqui. Tá certo. Lembrar também que tem o congelamento de óvulos para as mulheres que querem preservar a sua fertilidade. Às vezes não achou, não achou um parceiro ideal ainda, está fazendo N coisas na vida. A gente pode fazer o congelamento de óvulos e é um sucesso hoje. E lá na frente, congelamento, não tem tempo para ficar congelado. Nem os óvulos, nem embriões. Ela pode usar então o seu óvulo, né? Com certeza. Agradeço a todos a audiência, né? O Norberto aí já tem uma audiência enorme, mas me coloco à disposição
tá? Para qualquer esclarecimento. Numa outra ocasião poderemos trazer mais imagens, discutir outras causas, porque é um campo muito vasto, né? É verdade. Meus com amigos, certeza, uma boa noite para vocês. Como a doutora Cibel falou, os recursos são muitos. Se vocês já estão aí tentando engravidar sem nenhum método de evitar filhos há mais de um ano, procurem ajuda. Se você, mulher, tem algum problema de saúde, existe a possibilidade de congelar os seus óvulos para que mais tarde você possa ter os filhos, né? E eu desejo uma semana com saúde e paz para todos e até a próxima terça-feira. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.